qualquer propósito para a sua realização, para a sua concretização, tem empecilhos. Sim. Não é? Os empecilhos, se calhar, o pastor já disse aqui que a palavra língua portuguesa é difícil, empecilho iríamos olhar mais como sendo obstáculo. Obstáculos, certo. Empecilho é tudo aquilo que pode frenar ou obstaculizar a realização de um propósito. Certo. Então, estamos a dizer que há empecilhos. Certo. Podemos, se calhar, para a realização de um propósito, identificar vários empecilhos, mas nós especificamente hoje queremos falar da dúvida. Sim. Ok? Como sendo um empecilho para a realização de um propósito. A dúvida é a oposição, é o oposto da fé. Sim. Um dos grandes inimigos da fé. É um dos grandes inimigos da fé. Certo. A dúvida. A dúvida. Significa que, na forma como nós trazemos o tema, estamos a ver que, ou podemos entender que, para que nós possamos realizar um propósito, no percurso do propósito, nós precisamos de vencer a dúvida. Sim. Porque as dúvidas vão surgir. Certo. Eu queria pastor falasse um bocadinho sobre isso, exatamente. Do surgimento da dúvida, ou do surgimento de obstáculos durante o percurso. Sim, pastor. Como o pastor disse, há diversos empecilhos para viver um propósito. E dentre estes empecilhos, podemos assim enumerar a dúvida como um empecilho muito significativo para podermos viver o nosso propósito. Por quê? Porque a dúvida. Porque às vezes para realizar alguma coisa, na nossa mente humana achamos o quão brilhantes somos para fazer aquilo. O quão inteligente. Quantos de nós às vezes, para acreditar na nossa inteligência, às vezes era o fruto de bater muitas integrais, muitas derivadas, aquilo mesmo. Só você quando vê, o fulano, aquele aí é um louco pela matemática, você... o fulano é muito inteligente. Hoje, pelo desenvolvimento dos conhecimentos, entendemos que a inteligência não é só matemática. Então, às vezes, naquela situação que nos sentimos inadequados para algumas coisas, vêm dúvidas. Porque às vezes é fácil olhar para alguém e dizer, o fulano encaixa nisso. Mesmo às vezes na igreja, a pregação, a pessoa fala, essa pregação é para o fulano. Temos a mania de atribuir algumas coisas para os outros, para nós não. E quanto ao propósito também. Eu acredito que tanto o pastor quanto eu, na vida ministerial, já nos sentimos inadequados, né? Inadequados, que se calhar, será, vem dúvida, às vezes vem inabilidade, às vezes a pessoa não sabia pregar, não sabia fazer uma outra coisa. Então, e essa dúvida, na verdade, concorre com algo que Deus já colocou em você. Mas, na verdade, Deus nos designou para algo específico. Eu acredito piamente, pastor, que além de sermos pessoas singulares, é que Deus criou coisas singulares para cada um de nós. O que o pastor tem para viver, por mais que Deus me ame, eu não vou viver pelo pastor. Então, acredito que às vezes, por propósito não aparecer algo muito brilhante, algo muito adequado, surgem dúvidas, surgem questionamentos. E às vezes essas dúvidas acabam sendo um dos empecilhos para viver este propósito. Muito bem elaborado. Eu queria que, logo vamos começar a falar mesmo da dúvida. Como empecilho do propósito, mas estamos aqui nessa fase introdutória. E enquanto o pastor falava da dúvida como empecilho, eu aqui processava rapidamente sobre a distinção que possivelmente nós precisamos de fazer entre a dúvida e a necessidade de termos a certeza de alguma coisa. Certo. Porque eu acho que, mesmo biblicamente falando, nós temos também exemplos de situações em que se precisou de certificar. Porque, por exemplo, uma coisa como um chamado é algo que não diria que nós não precisamos de certificar. Sim. Nós precisamos de certificar. Sim. Eu, por exemplo, vejo uma das coisas que eu vejo é a história do Gideão, no livro de Juízes. Sim. Não é? Onde o anjo aparece e leva a... Ele pede testes. Pois o anjo leva a boa notícia, que ele na altura não via como boa notícia. Ele não via aquilo como boa notícia. Ele, nem sequer ele acreditava no seu potencial. Sim. Portanto, às vezes nós temos o potencial
e lá fica ele bem adormecido. E alguém tem que vir nos sacudir, né? Certo. Meu amigo pastor Vita diz vuzumunar. Vuzumunar. Para... Esse termo é de pessoas antigas, O pastor Vita diz vuzumunar. Então, às vezes é preciso vuzumunar essa pessoa, certo. sacudir essa pessoa para dizer, não, tu tens um potencial, esse potencial está adormecido. Mas essa pessoa que está com esse potencial adormecido, que não acredita em si por várias razões, certo. vários motivos, essa pessoa pode precisar de certeza. Certo. Está com, digamos assim, a sua experiência de vida não lhe dá certeza de que ele é o que alguém que se calhar a primeira vez que se encontra com essa pessoa diz, você é aquilo, você é valente. Diz, valente eu? Um fugitivo que estava lá a malhar o milho lá, lá onde se malhava, onde se fazia o trabalho do vinho, etc. Sim. Nós estamos a ver que há, às vezes, no surgimento da caminhada, necessidade de nós termos que nos certificar de alguma coisa. Certo. O que eu queria ouvir do pastor Nu é, a partir de que momento em que nós saímos de um simples, ou de uma simples necessidade de nos certificar para o campo da dúvida? Pastor, eu acredito que... Porque realmente as pessoas precisam de saber. Porque, na verdade, algo que eu ouvi recentemente e achei interessante é que o pastor Rick Renner diz. Ele faz uma distinção. O pastor falou aqui de dúvida e certeza, né? Sim. E eu quero acrescentar o terceiro elemento, que é a incredulidade. Às vezes parece que a incredulidade e a dúvida são a mesma coisa, mas ele traz assim um conceito que eu de fato achei interessante e que gostaria de partilhar. Ele diz que a dúvida, muitas das vezes, é quando você não tem conhecimento de algo. A dúvida é quando você não tem conhecimento de algo. Eu depois parei para ouvir melhor e ele explica, diz que quando você não tem conhecimento de algo, lhe dizem alguma coisa, realmente por não ter conhecimento e informações suficientes para dar fé naquilo ou ter certeza, você duvida. Ele diz, e a incredulidade, por que a incredulidade é vista como rebeldia contra Deus, principalmente? É quando você tem conhecimento de algo e se rejeita não acreditar, ou seja, o teu não acreditar é por liberalidade, você decide não acreditar. Tens evidências. Ok. E eu quero, se calhar, para poder responder o questionamento, trazer assim essa percepção, a fim de